gente sabe que, antes de voltar nessa história, a gente sabe que a gente tem hoje o joelho com um certo grau de valgismo, de valgo que é natural, né? Então, uma pessoa que tem um valgo, que é o estrutural, digamos, um valgo normal, né? A gente tem um valgo no fêmur, né? Que gera um pouco de valgo no joelho, e a gente tem a tíbia e a fíbula ali mais alinhadas, só que a gente tem essa angulação de valgismo. E essa angulação de valgismo, em comparação com uma pessoa que tem varismo, né? Essa pessoa, ela é, digamos, é uma adaptação, né? Vamos dizer, uma melhor adaptação pelo fato que o valgo normal, né? O fisiológico normal, ele gasta menos caloria em comparação com quem tem varo. Tranquilo? Então é legal vocês saberem dessa informação antes de eu contar essa história. Então o valgo estrutural, digamos, as pessoas que têm um padrão normal de pernas, elas gastam menos calorias para se deslocar do que uma pessoa que tem varismo, que tem as perninhas de alicate. Beleza? E isso influenciou bastante na questão da evolução em si, né? Então a gente vai voltar lá, sei lá, 200 mil anos. Foi a partir daí que o nosso ancestral em comum com o chimpanzé, que ainda não acharam, mas sabe que existe um ancestral em comum, separou ali, o chimpanzé foi para um lado e o Homo sapiens foi para o outro. Só que o Homo sapiens nessa época, que não era Homo sapiens, né, era Homem Neandertal ou Homo erectus, não é Homo erectus, foi o último, enfim. Ele saiu desse ancestral em comum com o chimpanzé com a perna vara, né? Então, toda vez que ele cruzava, tinha algum espécime, algum filhote que saía com a perna menos vara. Ela saía um pouco mais, começando a querer se alinhar no valgismo. E o que acontece? Normalmente, como há 200 mil anos atrás o mundo estava sendo, digamos, popularizado pelos nossos ancestrais, né, porque tem relatos deles passando pelo mundo todo, tanto tem arcadas em vários locais do mundo, né, pois a crosta terrestre ela é diferente do que é hoje, acredita-se que ela era única, né, os continentes não eram separados, então nosso ancestral tinha que se deslocar por muito mais tempo. Então esse filhote desse primeiro ancestral, ele tinha a perna um pouco menos vara. Então trazia já mais um benefício para ele, uma vantagem, né? Então ele conseguia se deslocar um pouco mais e conseguia alimentos que os que tinham a perna mais vara não conseguiam. Então ele cruzou com uma espécime sua que certamente tinha também a perna um pouco menos vara, né? Desses filhotes, vários nasceram com a perna vara, outros nasceram com a perna vara, uma perna mais válvula, e teve aquele que já nasceu com um pouquinho mais válvula. Então a predominância desses que nasceram com válvula era de estar sempre evoluindo, né, no topo da cadeia, porque eles gastavam menos energia para sobreviver, conseguiam percorrer mais distâncias com um gasto calórico extremamente pequeno, então que dava uma vantagem para aqueles que eram varos. Então, onde eu quero chegar com essa história? Que a seleção natural, ela demora milhares de anos para acontecer. Eu falei de duas famílias, mas isso foi milhares de anos acontecendo. Então, assim, porque naquela época era muito restrito os grupos, né? Era muito fechado. Hoje não, hoje a gente tem essa miscigenação, não tem como a gente predizer alguma seleção natural, porque hoje alguém de descendência chinesa tem filho com um africano, enfim, tem uma grande mistura, que é legal. Mas as nossas estruturas ósseas, essas adaptações que a gente tem hoje, foi, de certa maneira, moldada pelo tempo e pelas relações de indivíduos que tinham praticamente o mesmo padrão estrutural, né? Que a gente pega, se a gente for pegar o chimpanzé, que é um dos nossos ancestrais em comum, faz parte dos nossos ancestrais, ele tem a perna bem vara, desculpa. Então, como a gente começou com a perna vara e foi diminuindo esse varismo até chegar a um valgo, a partir da seleção natural de cruzas de indivíduos que tinham esse mesmo padrão,
a gente chegou no que é hoje, que é uma perna que dá mais funcionalidade e um menor gasto de energia, né? Então, que faz com que os indivíduos que têm a perna valgo, sejam predominantes aqueles que não têm. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai adentrar ainda na questão da filogenia, que busca esse conhecimento, né, da filogenia do movimento. A gente vai estudar como o movimento evoluiu, a história do movimento. Quem estava na Breaking Minds de ontem viu a gente falando da função. Então, assim, uma das funções da perna ser valga, que dificuldade hoje, hein? Da perna ser vara, é a própria adaptação com menor gasto calórico. Então, a função dessas pernas é gastar menos caloria para percorrer distâncias mais longas. Então, essa é a importância de saber a história, né, da evolução, a antropologia do movimento, né, que a gente hoje conhece como filogenia, que faz essas comparações evolutivas. Então, fica claro de saber a real necessidade de se estudar a biologia evolutiva, que é uma ciência básica, né? Que a gente for pegar a biomecânica, cinesiologia, elas não são ciências básicas, né? Várias ciências se adentram nelas, né? Para formar o que elas são. Então, assim, uma base teria que ser, para o movimento em si, teria que ser a biologia evolutiva, né? Que explica muita coisa que a gente simplesmente nunca se questionou e é extremamente importante. Só que isso foi só uma história, só para aguçar aí o pensamento de vocês sobre gerar esse interesse de voltar um pouco no passado e entender, né, quem viu a live de hoje, conhecer a família da namorada, né, conhecer a generalidade daquele indivíduo, para depois você pensar na individualidade biológica, por que daquilo, para quê, qual é a vantagem que aquilo que ele tem, que essa evolução levou ele a ter aquilo, para a gente poder trabalhar melhor as capacidades e as funções do indivíduo. Beleza? Então, eu queria hoje iniciar a gente adentrar um pouco, né, na questão de evolução, um pouco na questão de filogenia, um pouco na questão de biotensegridade, um pouco do sistema nervoso autônomo. Hoje eu quero fazer um balaio doido, tipo, o que vier aqui vai fluir, beleza? Biotensegridade. A biotensegridade, na verdade, é um conceito de tensegridade que veio da engenharia, que nada mais que são estruturas de compressão descontínua com tensão contínua. Como isso se explicaria no corpo? A compressão descontínua, ela seria dada pelos ossos, né? Que os ossos, o correto de um indivíduo normal, os ossos não se encostam. Então seria a compressão descontínua juntamente com a tensão contínua. A tensão contínua ela é dada pela face, pelo tecido facial. Então, existe uma pré-tensão no corpo que molda até certos movimentos, né? Como a gente falou no primeiro dia, o conceito de biotensegridade, ele faz muito mais sentido, né? Como a gente acabou de ver essa história evolutiva de consumo, de menor gasto energético, o conceito de biotensegridade se adequa a essa questão evolutiva. Por quê? Porque como existe uma pré-tensão na fáscia, né, por essa tensão contínua que a fáscia dá, o movimento ele se molda muito rápido e muitas das vezes não precisa nem do auxílio do sistema nervoso central, pois já tem a pré-tensão. Então, se você estende um braço, as estruturas adjacentes já vai ter uma pré-tensão que moldam aquela postura para que o braço se eleve ou se flexione, enfim. Num conceito de biomecânica, você tem algo mais mecanizado. Você tem uma flexão de cotovelo, para depois você fazer uma flexão de ombro e provavelmente para depois você protrair uma escápula para fazer, sei lá, uma adução horizontal. Tranquilo? Então o gasto calórico vai ser muito maior. O que não condiz com a história que eu acabei de contar da evolução. Tranquilo? Então a pré-tensão que a fáscia gera, né, essa tensão contínua que deixa o corpo pré-tensionado, ela tem muito mais a ver com a história evolutiva que a gente conversou no início, com gasto calórico menor, o que faz com que aquele que consegue ter um gasto calórico menor predomine sobre aqueles que têm um gasto calórico maior. Então, o conceito de biotensegridade entra nessa questão evolutiva também e explica muito mais essa questão de economia de energia. Só que a gente deixa de lado muitas coisas.
né, a gente não se apega, digamos, aos detalhes. Eu já dei aula de bioquímica na faculdade e eu dei aula clássica, digamos assim. Eu botei uma célula lá no quadro e expliquei sobre aquelas células como se a célula fosse única num espaço vazio. Só que o conceito de biotensegridade, ela é desde o micro, né, para o macro, é o que eu falei. Compressão descontínua dos ossos com a pressão contínua da face. Só que dentro da célula existe também o conceito de biotensegridade, né? Porque a gente vai ter a célula, ao redor dessa célula a gente vai ter a matriz extracelular. O que vai acontecer? A gente vai ter lá a compressão contínua vai ser microtúbulos e dentro da tensão contínua vai ser os microfilamentos de actina. Então, toda vez que a gente tem uma resposta mecânica, face líquida, não, Yuri, a face líquida, ela é o líquido intersticial, ela é o sangue, né, a linfa, o sangue, ela que é considerada a face líquida. A matriz extracelular, ela é o que recobre a célula da face, ela não é considerada face líquida. A face líquida ela é datada agora pelo Bordoni, de 2019. Porque a face, ela dá, né, principalmente na embriologia, alguns segmentos, pela pressão que o sangue tem, é o que molda alguma estrutura nossa. Beleza? Então a face líquida em si é o sangue, linfa, são os líquidos corporais, os fluidos corporais. Beleza? E é o que dá até hoje a nossa estrutura, né? Porque o sangue, a linfa, os líquidos, os fluidos, eles são constantes, né? Eles não param nunca, é o que também dá uma certa estrutura para o corpo. Que se você pega lá aqueles filmes de vampirinho lá, quando o vampiro chupa todo o sangue, você vê que o corpo perde toda a estrutura e ele fica bem... Eu sei que é um exemplo que não tem nada a ver, mas você entende que o sangue também mantém a estrutura. Tranquilo? Tem um certo grau de manutenção estrutural. Beleza? Então, dentro da célula vai ter a integrina. Então, toda vez que você tiver um elemento de compressão no microtúbulo, essa compressão ela vai ser passada para dentro da célula, que as células vão estar ali conectadas praticamente todas, não vai ter um vácuo, porque a gente não vive no vácuo, nossas células muito menos. Então, essa integrina, ela vai receber esse sinal mecânico e ela vai para dentro da célula como um sinal químico e a partir dali ela pode fazer uma produção, sei lá, do fator de crescimento TGF-beta1, TGF-beta1. O que esse TGF-beta1 faz? Faz com que os fibroblastos se convertam em miofibroblastos, ou seja, faz com que a face ela tenha uma contração. Numa resposta mecânica, numa ativação mecânica, a gente vai ter uma resposta química que vai gerar outra resposta mecânica. Alguém sabe me dizer qual é o conceito disso? Qual é o nome disso? Chama mecanotransdução. Isso no conceito micro. Então, se a gente vai para o conceito macro, eu até vou falar de uma questão aqui que pode ser bem... Fala, Diogo. Beleza, mas vai ficar salvo, você começa no início. A história no início faz sentido no que a gente está falando agora, que é a história evolutiva de seleção natural. Beleza? Então esse conceito de mecanotransdução, ele é tanto no micro, na célula, como a gente acabou de ver, né? Se você tem uma ação, uma força mecânica, a integrina vai gerar uma informação química para dentro da célula, do núcleo da célula, e ele vai gerar uma resposta química que vai aumentar a produção de miofibroblastos. Então, miofibroblastos, ele aumenta essa pré-tensão da fáscia. Começou nos trilhos? Ixi, a gente vai falar um pouquinho de trilho hoje, mas acho que você não vai gostar muito não. Beleza? Continua aí que já a gente chega lá.
Então, eu vou trazer para vocês até que esse conceito de mecanotransdução mostra como a gente é simplista, reducionista e conclusivo nas coisas que não são tão conclusivas. Vocês querem ver uma aplicação de mecanotransdução que a gente senta a lenha, fala mal, mas a gente não sabe por que está falando mal? Quem aqui conhece cinta? Cinta modeladora. Quem acha que aquilo ali não tem validade nenhuma? Pode falar aí, eu. Eu sei que todo mundo acha que aquilo lá não serve para nada. Pode falar. Se vocês falarem que a cinta não serve para nada, eu explico. Eu já ouvi falar, mas o que você acha, Diogo? Eu também escuto falar todo dia. Eu acho que não tem. Todo mundo acha que não tem. Mas se vocês prestarem atenção nesse mecanismo que eu acabei de falar, nesse mecanismo micro da mecanotransdução lá na célula, agora vamos transferir essa mecanotransdução por um macro. Beleza. Beleza, Yuri. Valeu por estar com a gente aí. Leva esse conceito de mecanotransdução lá para fora, lá para o macro. Você tem aqui, que o pessoal chama de cinta natural, né? Você vai ter ali o seu abdômen, seu oblíquo externo, atrás vai ter a face thoracolombar. Né? E vai, lógico, até as musculaturas internas, mas enfim, vamos atentar só nas superficiais. Se você coloca uma cinta ali, o que você vai estar gerando nessa musculatura? Uma compressão. E a gente acabou de ver que a compressão é uma força mecânica. O que vai gerar ali dentro dessa musculatura que tem células? Vai gerar uma força mecânica. E o corpo ele sempre vai responder a uma força mecânica através de uma reação química. Isso se chama mecanotransdução. Então, toda vez que você tem essa compressão, você tem uma reação química que você pode aumentar um fator de crescimento. Na face vai ser o TGF-beta1, que converte fibroblastos para miofibroblastos. E você vai manter um certo grau de... Vai ser fundamental. Não, aí que entra o conceito que a gente se perde. Né? A mecanotransdução, ela gera esse efeito, ou seja, o músculo não está inerte. As pessoas tendem a falar que quando você coloca a cinta, o músculo não funciona e você vai ficar com a musculatura fraca. Mentira, porque se você está gerando uma compressão naquela musculatura, ele vai sempre estar respondendo de uma maneira química. Então ele nunca vai perder a força. Agora, aí que a gente entra no que é infundado, modelar a cintura. Modelar a cintura aí já não entra no conceito de biotensegrade. Apesar que todos os tecidos do nosso corpo respondem à mecanotransdução. Só que eu não vou saber te falar qual é a resposta química que a gordura tem. Mas se ela recebe uma compressão, ela vai gerar também um mecanismo químico de resposta. Ou seja, a cinta, ela não é tão infundada como as pessoas falam. Infelizmente, ela é vendida. O problema é que falam que reduz medidas. O problema é que ela é vendida com um propósito para qual ela não foi criada. Porque se você pega, falar que a cinta diminui a força, pare e pensa comigo, vamos raciocinar. Quando a mulher ela tem gestação e ela tem cesárea, enfim, tem parto normal, o que ela usa para a força voltar? Ela usa cinta. Com o tempo, o abdômen dela volta. Ela sente mais força no abdômen com o tempo. Por quê? Porque está gerando uma resposta mecânica naquela musculatura, a musculatura está respondendo de uma forma química, ou seja, a musculatura está ficando mais forte. Em qual sentido, Diogo? Trabalhar o músculo do abdômen transverso. Você fala... Então, enquanto o Diogo fala, eu vou continuar. Então, não faz sentido falar que a cinta ela diminui a força da musculatura do abdômen. Sim, porque como eu falei, a mecanotransdução é isso. Você gera compressão,
o músculo vai responder. Então, se o músculo responde, ele não está inerte, igual as pessoas falam. Se você colocar a cinta, você vai diminuir a força do abdômen. Não, você não vai, muito pelo contrário. Você pode aumentar a força do abdômen. Tranquilo? Você não vai diminuir medidas, você não vai afinar a cintura, você não vai... qual é a outra promessa? Perder gordura. Aí não, aí é infundado. Mas na mecanotransdução, né, que a gente tem que falar de biologia, a gente vai sim ou ganha força ou mantém aquela força. Agora jamais você vai diminuir a força do abdômen porque você está usando cinta. Então assim, é mais uma das coisas que a gente fala dentro da educação física sem conhecer. Não, já editou, você tá de sacanagem, né? Aí não vou falar nada. É porque, querendo ou não, o gel redutor você aumenta a termogênese. É um produto que você aumenta o calor interno, consequentemente você gasta mais caloria. Não necessariamente o gasto calórico maior vai ser o que vai diminuir a gordura. Então, vai esquentar. Então, enfim. Agora, se chegar ao ponto de... Porque a gente sabe que a gordura ela tem 7.900 calorias, né? Pensando numa questão bem linear e reducionista. Então, se você usa uma atividade física em si, que ela vai gastar aí 400, 500 calorias, digamos que o gel redutor gasta 100 calorias, ela vai ser infundada. Então, você não vai perder gordura com o gel. Você pode aumentar a termogênese, que vai ser bem insignificante. Mas a gente sabe que a termogênese não é a única maneira de se queimar a gordura, né? A termogênese da proteína, quando você come proteína, que o corpo tem que quebrar, né? Tem que aumentar ali, digamos, entre aspas, pelo amor de Deus, a fornalha, porque a proteína ela tem menor digestibilidade, então tem que ter um maior trabalho para digerir aquilo. Aumenta a termogênese, então simples fato de você comer proteína, você aumenta a termogênese, consequentemente você acelera o processo de emagrecimento, lógico, somando com 1 milhão de outros fatores. Beleza? Respondeu hoje, ó, redutor? A onda reject tá bem aqui, ó. Bom dia, Domingos. Quem usa blusa de frio no calor lascado na academia é quem tá tomando bomba e quer esconder o shape, pra depois vir surpreender. Quem não sabe, eu já fui fisiculturista há quantos anos atrás? Uns 10? 24.000. Há uns 10 anos. 64 anos atrás. Há uns 10 anos atrás. Então, essas macetes de maromba aí, eu vivi tudo. Ia fazer um ciclo, ia pra academia de jaqueta. Porque eu queria depois surpreender as pessoas com meu shape novo. E ninguém tava nem aí. Só que a gente queria um mundo, que a gente tava conversando, a gente queria um mundo que a gente vive e a gente acha que tá todo mundo vivendo isso. Minha nossa. E face na musculação. Diogo, esse tema da face na musculação ele é bem complexo, né? A gente vai chegar a falar um pouquinho, não tem na verdade praticamente nada relacionado à face dentro da musculação. Né? O próprio Ralph Schleifer, né, ele sugeriu em 2012 um tipo de treinamento que seria um pouco mais direcionado para a face. Mas toma cuidado, é direcionado, não é que vai ser exclusivo para a face, né? Mas acaba que a sugestão dele entra nesse conceito que a gente tem conversado bastante, que é de movimentação. Porque ele sugere que você faça movimentos triplanares. Por exemplo, você começa um movimento aqui de flexão de tronco e você volta, sei lá, no movimento no plano frontal. Ou você vai e faz um plano transverso, enfim. Ele estimula isso e é bacana pela questão de movimentação. Né? Porque ele fala da renovação do colágeno através desses movimentos de triplanares e com variação de movimento. Então, assim, no exercício resistido ainda não tem nada falando sobre a face. Mas pelo fato de não ter nada falando sobre a face, não é uma coisa que a gente tem que ser excluída, porque os estudos com a face estão extremamente avançados e contínuos. Então, assim, sabe-se que tem muita coisa ainda para se descobrir. Então, o estudo da face é uma coisa que, para a gente ainda, ela vai ser uma coisa que a longo prazo pode ser extremamente importante. E esquecer um pouco, né, que a gente, pela educação física, fica nessa onda de querer fazer liberação miofascial. Bom dia, Rômulo, Tim. Então, a gente tem que deixar um pouco e continuar estudando. Porque a face em si... Você quer participar, ô Rômulo? Por que eu não curto trilhos anatômicos?
Eita ferro. Vocês sabem que existe uma meta-análise de 2015 mostrando que alguns trilhos não são replicáveis, né? Foram 46 estudos de dissecação e apenas 3 trilhos foram achados, foram confirmados através dessa meta-análise. Mas aí você... Não sabia. Não, né, Diogo? Mas aí você pega, quando você começa a estudar um pouco de embriologia, né? A gente vai ter lá a formação de somites, que os somites, enfim, depois viram as vértebras. E a gente vai ter uma estrutura que vai ser o epímero e o hipômero. Então, o epímero e o hipômero são os responsáveis pelo desenvolvimento da nossa musculatura. Então, o que acontece? A gente vai ter o somito, a gente vai ter a coluna vertebral. Na parte anterior, na parte transversa, na parte anterior do segura. Na parte transversal anterior das vértebras, quem vai produzir, não é produzir, vai desenvolver a musculatura vai ser o epímero. Na parte transversal posterior das vértebras, a gente vai ter a construção ali, a produção dessas musculaturas vai ser o hipômero. Ou seja, o hipômero vai construir, vai formar a cintura escapular e a cintura pélvica. Né? E do hipômero vai emergir os plexos, tanto o plexo lombosacral como o plexo braquial. E o epímero que vai estar na frente, né? Vai ali desenvolver peitoral, abdômen, até o laticínio do dorso, que está na frente do transverso da coluna, ela vai pegar as ramificações, as inervações mais distantes. Então, se você vê essas musculaturas que são formadas pelo epímero, as inervações delas são bem distantes. Do hipômero, são as cinturas escapulares e pélvicas, então elas são formadas por plexos que as inervações são bem próximas. Então, não tem essa formação em si de cadeias na embriologia, né? Porque as faces de movimento, elas são formadas no mesoderma, né? Porque são 3 lâminas, né? Quando o feto ele começa a desenvolver, ele se torna trilaminar. Aí vai ter o mesoderma, o endoderma e o ectoderma. Né? Então, o ectoderma ele vai construir as faces, vai desenvolver as faces do pescoço e do crânio, e o mesoderma vai desenvolver as faces, todas as outras faces, tanto viscerais, neurais. Então, assim, a embriologia já entra numa viagem, né? Mas, assim, é importante a gente saber, porque quando você começa a estudar a embriologia, você vê que não tem faces em cadeias. Né? A face, ela dá forma né? Um dos conceitos da face ela dá forma para o órgão. Então, Diogo, pensar em trilhos anatômicos é uma visão um pouco limitada. A face ela vai muito disso, muito além do que trilhos. Não tem como você determinar um trilho, sendo que o próprio Thomas Myers fala que você pode ter trilhos de acordo com a atividade que você vai fazer. Então, por exemplo, um jogador de basquete vai ter um trilho anatômico diferente de um cara que joga tênis de mesa, um exemplo. Então, fica infundado você determinar trilhos para todo mundo, sendo que a vida daquela pessoa vai formar os trilhos de acordo com as vivências dela. Cadeias é um conceito mais linear para o sistema facial. Sim, Carol. É reducionista, né? Porque quando você pensa em fáscia, por exemplo, a gente tem aqui atrás os suboccipitais, que vai ter a sua fáscia e ela vai emergir no forame magno, né, que é a base, a entrada ali do crânio, da cervical, e vai se conectar com a fáscia da dura mater, ou seja, uma miofáscia, que eu não gosto desse termo, e hoje na literatura não tem se usado, se usa só para entender que é uma fáscia muscular. Ela adentra para dentro do forame magno e faz conexão com a fáscia neural, que é a fáscia dura mater. E a fáscia dura mater, ela vai fazer conexão com a fáscia de Tenon, que é a fáscia oculomotor, e a fáscia oculomotor ela faz conexão com a fáscia bucofaríngea. Ou seja, a gente já tem uma fáscia visceral. Beleza, Diogo? Beleza, boa aula.
Então a face muscular conectada com a face craniana que vai com a face visceral. Então assim, fica meio infundado a gente falar de só miofascia, sendo que tudo está interligado. Beleza? Então assim, já perdi o prumo da aula, né? Já adentrou em face, que eu nem ia falar tanto. Mas ficou alguma dúvida? Carol? Não, né? Então vamos dar continuidade. Então, como eu estava falando no início da questão da biotensegridade, eu recomendo que vocês assistam do início. Qual a minha opinião sobre a Aida Rolf? Tá voando. Quem tá voando, Carol? Então, bora lá. A Aida Rolf. Obrigado, Carol, entendi agora. A Aida Rolf é uma das pioneiras no estudo da face, né? A ciência em si é muito grato para ela, mas assim, algumas coisas que ela falou hoje tem fundamentação e algumas coisas que ela falou não tem tanta fundamentação. O problema do estudo da face é que a galera que tem essa abordagem, eles têm uma visão muito holística, que a face começa a entrar também na questão de crença, né? Que a face vai resolver tudo, que a face é tudo. Na verdade, a face não é tudo. A face se conecta a tudo no nosso organismo. Só que ainda a gente tem muito estudo inconclusivo. Mas assim, a Aida Rolf, ela foi uma das pioneiras das cadeias, né? A Madame Messier também veio com as cadeias posteriores, né? Só que essa questão de cadeia hoje em si, ela não faz muito sentido. Porque se você pega um vídeo do... eu esqueci o nome. É um embriologista americano que estuda face. Eu não vou lembrar. Quem quiser, eu tenho anotado num caderno aqui, eu não vou lembrar. Ele colocou uma câmera, uma microcâmera, dentro de um ser, dentro de um vivo, de uma pessoa viva, para filmar as faces. E as faces estão em constante movimento. E essa câmera mostrou que é um emaranhado de fibras de colágeno. Então não tem como você falar em uma única cadeia, sendo que existe uma aglomeração, um emaranhado de faces que estão em constante modelagem, em constante movimentação. Então fica muito limitado a gente pensar só numa cadeia, né? Eu coloquei uma referência numa pergunta que me fizeram, porque quando a gente fala de contração muscular, de actina e miosina, a gente acredita que é uma coisa muito linear, né? Vem o cálcio ali na tropomiosina, desliga a tropomiosina, aí vem a actina e se conecta na miosina. Enfim, a gente acha que é uma coisinha linear, mas na verdade é uma coisa radial, é uma coisa que faz assim, ó, a contração. Ela não é segmentada, ela não faz uma fileirinha, actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, não. Ela é radial. E tem um autor que está numa resposta que eu dei a alguém num post, que ele mostra que essa transmissão da fáscia, né, ela pode ser passada até para uma musculatura antagonista, pelo septo muscular, né? A gente tem aqui o septo que divide a parte anterior, o bíceps, e a gente tem um tríceps. E esse autor sugere que uma contração do bíceps, por essa transmissão de força radial da actina e miosina, que não é linear, né? Essa face ela pode chegar pelo septo muscular e transmitir essa força para o tríceps. Lógico, é uma teoria, não é um estudo conclusivo, mas é uma teoria. Então a gente não pode se prender muito em cadeia muscular, porque como a gente tem pensado em sistemas complexos, em sistemas dinâmicos, eles não são lineares, né? Então nem sempre o ar... Cara, eu fico grato, que isso, bom trabalho, eu entendo. Por isso que a gente está fazendo 6h30 da manhã, muita gente tem que dar aula às 7. A minha aula começa às 8. Então vai lá, bom dia para você. Então quando você pensa na questão linear, você limita o sistema. E o nosso sistema ele não é limitado, ele tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Então pensar em cadeia é pensar de uma forma reducionista e linear, que é aquilo, se você fizer uma coisa no ponto A, vai sempre ter uma resposta no ponto B. E não é assim, eu posso mexer no ponto A e ter uma resposta, sei lá, no ponto Z, que fica aqui na frente e eu mexi lá atrás embaixo. Então pensar em cadeias musculares é limitar um sistema complexo. E a gente sabe que hoje
pensar num sistema reducionista e linear não faz muito sentido, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente fica muito sem respostas. Então, beleza? Respondeu aí sobre a Ida Rolf? Respondeu sobre as cadeias? Quebra de paradigmas aqui na Breaking Minds, essa é a ideia. Qual é a relação entre velocidade e destino? Tem alguém aqui hoje que está acordando me sacaneando. Por incrível que pareça, pelo conceito de biotensegridade, né, com compressão contínua e tensão descontínua, a face está se moldando a todo instante. Tudo que a gente faz, a face tem que se moldar. Ou seja, como eu falei, pelo fato de ter pré-tensão, a resposta do movimento, às vezes, ela é muito mais rápida do que um input cerebral, né? Então, assim, tem um estudo que mostra que, se não me engano, é do Antônio Stecco, que ele mostra que a sinalização da fáscia em si, ela é muito, muito, muito mais rápida do que uma resposta neural. Então, assim, dependendo de como essa biotensegridade está, a integridade desse corpo está, a face em si, ela se molda sem auxílio do cérebro. Por quê? A gente viu no início que é extremamente importante, a economia de energia foi extremamente importante para a nossa evolução. Então, o nosso cérebro ele tem a capacidade de consumir 25%. O cérebro pesa o quê? 1,3 kg. Eu estou pesando, sei lá, estou com 97. Então, pensa, 1,3 kg em uma estrutura de 97 kg, gastando 1/4 da minha ingesta calórica diária. Então, evolutivamente, o corpo ele teve adaptações para fazer com que o cérebro, às vezes, entre menos na ação para diminuir esse gasto calórico. Então, a pré-tensão da face, ela se molda para você fazer os movimentos, né? Como eu falei no início, você vai fazer um movimento do braço, você faz isso aqui. Então, toda a face, toda a questão de biotensegridade do segmento ao redor se molda para você poder levantar o braço, que é diferente do modelo biomecânico. Porque se você pensa no modelo biomecânico, você vai pensar em pecinha de Lego. Você vai fazer uma flexão de punho, flexão de cotovelo, flexão de ombro. Aí você vai ter que, sei lá, fazer uma rotação superior da sua escápula lá atrás em forma de Lego. Então, consequentemente, isso vai ser um gasto muito maior. Então, quando você já tem essa resposta rápida da fáscia, moldando esse movimento, você tem uma menor entrada do sistema nervoso central, consequentemente, menor gasto calórico, e você tem um movimento que vai ser mais fluido, que vai ser mais natural. Não se prende tanto a mecanicismo. Deu para responder a sua relação de velocidade e estímulo cerebral? Então, tudo que eu falei hoje não tem nada que o que eu planejei, a gente não está conseguindo entrar. Então, voltando ao modelo de biotensegridade, ele é influenciado, como a gente viu, mecanotransdução, então é influenciado por estresse mecânico, é influenciado pelo estresse emocional. Por que pelo estresse emocional? 40% da face de movimento é inervada pelo sistema autônomo simpático. Desculpa. Então, toda vez que você tem alguma emoção, a gente vai chegar na break mais falar de emoção, de modelos biopsicossociais. Então, a gente vai entrar... A gente vai falar até um pouquinho de questão de socialização hoje pela filogenia. Então, quando você tem uma emoção ruim, você tem também um aumento do TGF-beta1, que vai aumentar a produção de miofibroblastos, vai aumentar essa tensão da face. Então, quando as pessoas fazem um certo tipo de manipulação, não liberação facial, miofacial, mas manipulação leve, suave, a Wonder Jack mesmo aí que está me questionando várias vezes, eu fiz um toque suave no crânio dela, o que aconteceu? Ela já ligou a memória dela a passados, a questões afetivas que ela tinha quando era criança. Então, aí você já tem uma descarga, uma diminuição dessa produção de miofibroblastos, consequentemente, um relaxamento dessa face. Então, essa é a questão da face, na questão no estresse emocional, que você consegue perceber até pela respiração. Quando a pessoa está com a respiração um pouco mais alta, mais ofegante, é sinal que ela está com uma emoção ruim,
uma sensação de emoção ruim, um afeto ruim, né? O afeto é um subproduto da emoção, que a partir do afeto a gente consegue criar emoção, né? Que a emoção não é nada criado, né? A gente que constrói, não é o certo uma emoção, ela é criada através de um afeto. Daí você determina que essa emoção vai ser boa ou ruim. A gente vai entrar no modelo biopsicossocial mais na frente. Então, quando você faz o toque suave, você gera essa diminuição do tônus simpático e começa a ativar o parasimpático, né? Existem técnicas da fisioterapia que você estimula o vago. E o vago é ligado ao sistema parasimpático. Só que a gente da educação física não pode fazer. Só que eu vou contar um segredo, eu sei fazer. Enfim, não pode falar. Você tem essa diminuição do tônus simpático, então, consequentemente, você tem um relaxamento de todo o corpo. Então, quando você vê aquelas pessoas fazendo uma liberação miofacial, que a pessoa fica roxa, perde muito sentido. Assim, vai perder o sentido para aquelas pessoas que conseguem sentir dor. Porque, como a gente viu na aula, no episódio 2, a dor é um evento cerebral. Então, a gente pode ter um dano tecidual, né? Vai ter um receptor nociceptivo que vai receber a sinalização, mas muitas das vezes não chega no cérebro, então você não tem a percepção de dor, mas o estímulo nociceptivo aconteceu ali. Então, para uma pessoa que tem mais resistência à dor, a liberação miofacial lá muito forte, ela pode ter alguma explicação. Mas agora, se você deita, se retorce, aquilo dói, você tem um efeito rebote. Porque o que acontece? Você vai ter uma produção de fibroblastos, miofibroblastos, consequentemente você vai ter uma maior ativação do tônus simpático, porque você vai estar no estado de fuga, porque você está sentindo dor e você quer sair dali, você torce para aquilo que seja rápido, e você vai gerar uma maior densificação no corpo. Então, perde o sentido fazer a liberação miofacial extremamente forte, que chega a lesar a pele. Tem gente que me odeia já, porque eu questiono essa questão do miofacial, a galera que vive de miofacial, mas vive um mundo de fantasia, né? Porque a face não prende nada de desenvolver. Seu músculo não cresce, não é porque a face está prendendo. Porque a face epimisal, que é a face, que é o perimísio, endomísio e o endomísio, perimísio e ectomísio. Nossa, me perdi aqui. Perimísio, endomísio, ectomísio. Não, agora me faltou. Enfim, que é o tecido conjuntivo que recobre cada endomísio, perimísio. Quem lembrar aí me fala, porque eu esqueci. Epimísio, perimísio e endomísio. Valeu, Robson. Toda vez que eu leio o Robson Fabula, eu leio o Robson Fabuloso. Só deixar anotado, beleza, Robson? Todo mundo. Todo mundo fala isso pra ele. Cara, deu um branco. Então, essas faces, que é a face epimisal, ela recobre cada musculatura. E ela tem 15% de elastina, ou seja, ela tem maleabilidade. Por que ela tem que ter mais elastina? Porque quando o músculo tem, que o pessoal chama de pump, né, que você tem aquele aumento de fluidos no músculo, ele tende a inflar, então a face epimisal ela tem que ceder. Então aquela história de falar que a face atrapalha o desenvolvimento muscular é balela. Então ninguém faz liberação miofacial para o músculo ficar maior. Ah, mas eu fiz e aumentou. Lógico, aumentou porque você aumenta o fluido local ali. Você tem um pump através daquele estímulo muito forte, né? Nada mais que isso. Porque a face ela é ricamente datada de fluidos. Ela é ricamente cheia de água. Então, quando a gente tem ali o ácido hialurônico, que ele é não sulfatado, ou seja, ele absorve muita água, ele começa a ficar uma macromolécula. E isso gera uma densificação no tecido facial. Então, quando você faz a liberação ali, você quebra uma liberação mais forte, você quebra essa macromolécula, você tem aquela dissipação de líquido que estava retido, consequentemente você vai ter uma expansão. Mas aquilo ali, com o tempo, o corpo vai absorvendo. Porque você gera microlesão. Quando você faz a liberação mais forte, você gera microlesão. Então, pela essa microlesão, você tem uma inflamação, consequentemente você tem mais líquido para tratar essa, entre aspas, inflamação. Então, com 3, 4 dias ali, o sistema vai absorver aquele líquido todo e você vai diminuir a densificação na face. Tanto que não é recomendado treinar após fazer uma liberação miofacial muito forte. E eu vejo a galera sentada no rolo, fazendo rolo, aí eu já começo a mexer numa parada que é mais sensível, né? Que são crenças.
né? Aí eu vejo a galera sentada fazendo rolinho para poder liberar algo, para poder treinar, sendo que não tem nada travado ali e a face não impede de muita coisa. Beleza? Então fica essa crença, vamos derrubar algumas crenças, como eu já falei. Vai sim, Marcos, vai. Assim como estão as outras. Beleza? Então voltando à questão emocional. Então a liberação suave, você diminui esse tono simpático. Consequentemente, você percebe, quando você vai fazer um toque suave em alguém, seja lá qual for, né, existem técnicas para isso, porque a face ela trabalha com transmissão de força. A face é profunda, que a gente tem a face de movimento. A face de movimento é a face epimisal, que recobre cada musculatura, e a gente tem a face profunda, que recobre grupos musculares. É a partir da face profunda que a gente tem a transmissão de força, porque ela recobre grupos musculares. A gente vai ter a face profunda braquial, que vai se conectar aqui com a face antibraquial. Então essa face é profunda. Então é ela que gera a transmissão de força. Agora a face epimisal é a face do músculo, beleza? Do músculo, do grupamento muscular, do músculo isolado. As pessoas têm uma visão muito simplista sobre o edema ou pâncreas. Demais. E ainda quando vem falar de fáscia, aí piora mais ainda, né? Então, a gente estava falando do... Então, quando você faz a gente falando de liberação, então a fáscia profunda, ela é ricamente, ela não tem muita elastina. A predominância dela é colágeno. E o colágeno é como se fosse uma corda para a transmissão de força. Porque, pare e pense, se você tem algo elástico e você quer transmitir força, não vai fazer sentido. Se você balança, puxa um elástico aqui, a força vai dissipando durante o caminho até chegar do outro lado, então você vai diminuir. Agora, se você tem uma corda, que é o colágeno, você faz força aqui, aqui vai responder. Então não faz sentido pensar em liberação miofacial num tecido que transmite força. Porque vamos dizer que se você manipulando, liberando, você consegue fazer com que esse tecido fique mais elástico, você perde a capacidade de gerar força. Concorda ou não? Faz sentido ou não? Então voltando ao modelo de biotensegridade. Pensamentos e crenças também influenciam, porque se você tem uma crença e um pensamento, isso vai ativar o seu sistema simpático, né? Simplesmente se for um pensamento ruim, porque o nosso inconsciente, nosso subconsciente, né? Ele absorve tudo como realidade. Então, se você assiste um filme de terror, você acaba que você fica tenso. Quem já percebeu isso? Por quê? O seu racional sabe que aquilo ali é história, mas o seu inconsciente, seu irracional não absorve aquilo como verdade. Né? Tanto que você se sente mal quando você vê, por exemplo, alguém na TV que morreu, alguma coisa absurda, você sente uma sensação ruim. Porque o seu consciente ele absorve e ele dá razão para aquilo que às vezes o seu racional não percebe. Então isso também densifica a face, né? A questão emocional. O ambiente também influencia. Né? O ambiente, se quem quiser conhecer um pouco mais a influência do ambiente no nosso movimento, no nosso corpo, enfim, eu sugiro isso da epigenética, porque a epigenética estuda a influência que o ambiente tem. Então, se você está num ambiente caótico, né, isso vai ter influência. E o pH também influencia. Quanto mais alcalino a gente conseguir manter o nosso pH, menos densificação. Então, assim, o pH vai ser influenciado pela falta de sono, pela alimentação. Então, quanto mais ácido for o seu pH, mais densificação você fica no corpo. Então, quando a gente for falar com o nosso aluno, a gente tem essa percepção que o nosso aluno está tenso, que o nosso aluno sente certos tipos de dores que são inexplicáveis, são inespecíficas, a gente tem que começar a se atentar. Desde a ingesta alimentar dele, desde o modelo biopsicossocial. Hoje alguém acordou inspirado nas perguntas. Por que é errado aquele modelo de esqueleto que a gente sempre viu, apenas interligado por osso? O esqueleto em si, ele não está errado, né? Essa semana eu até fui num centro de avaliação física aqui, com 2 alunos acompanhar as avaliações deles. E tem o Robinho pode me falar até melhor disso. Que você põe os eletrodos, que você faz a avaliação da corrida em 3D, que aí aparece o esqueleto da pessoa na frente,
né, numa tela, e a partir dali você consegue analisar. Se você for parar para ver, nem esse modelo que está aí e nem aquele modelo em 3D está errado. A nossa percepção sobre eles que estão errados. Porque, como eu falei, o modelo de biotensegridade, ele sugere que os ossos são a compressão descontínua, ou seja, se eles são descontínuos, eles não têm conexão. Não faz muito sentido. Porque se você for olhar o fêmur e a tíbia, eles não são conectados. A partir do momento que há um desequilíbrio, né, há uma quebra dessa tensegridade do organismo, eles começam a se conectar, daí a gente tem um cisalhamento. Consequentemente, o desgaste da superfície articular. Então, não que o modelo é errado, a nossa visão sobre o modelo é errado. Tranquilo? Tanto que, né, Robin, não sei se você está aí ainda ou se você já viu, naquele modelo que as pessoas fazem, o teste 3D, acho que é Biomechanic Kinect 3D, que aí você vê que os próprios ossos não estão encostados, a pessoa está ali correndo e é engraçado que não tem contato ósseo, né? No próprio aparelho se mostra na visão 3D. A nossa percepção sobre aquilo que está equivocada, né? Já fez esse teste, Robinho? Né? Então não tem esse contato, a gente se perde muito achando que o osso está com o osso. Se o modelo de biotensegridade mostra que não tem contato ósseo, eu te pergunto, como a gente calcula força de cisalhamento? Já pararam para se perguntar? Se uma pessoa com a sua biotensegridade, digamos, sem algum abalo, sem alguma situação caótica nesse sistema complexo, como a gente conseguiria mensurar uma força de cisalhamento, sendo que por esse modelo de complexidade, de biotensegridade, a gente não tem essas estruturas se conectando? Já se perguntaram? São dúvidas que ficam sempre aí na minha cabeça, né? A ciência é isso, a gente responde, mas só que a gente aumenta muito mais as dúvidas. E é uma ferramenta fantástica que é usada de maneira errada, na maioria das vezes. Sim? Com certeza. Com certeza, Robinho. Eu vou ficar calado, senão eu vou falar muita coisa. Então fica aí os questionamentos da aula de hoje. A importância da economia de energia na nossa evolução. O modelo de biotensegridade mostra que a gente consegue uma diminuição de gasto calórico muito alta, o que é compatível com a sobrevivência. A gente viu o modelo de mecanotransdução. Quem perdeu a aula, eu falei da cinta modeladora. A cinta modeladora não é tão ruim como as pessoas pensam. Ela pode estar sendo aplicada para algo errôneo, que é diminuir o percentual de gordura, diminuir perimetria de cintura, enfim. Mas só que ela tem uma certa validade porque ela se explica pela mecanotransdução. O nosso corpo, toda vez que você coloca uma compressão, ele traz uma resposta química, que é chamada de mecanotransdução. Então, quando você coloca a cinta, o músculo não se desliga. O músculo não vai ficar fraco ali, deixa a cinta trabalhar. Isso nunca vai acontecer. Porque você tem uma força mecânica sobre o músculo e ele vai responder de uma forma química, que é como acontece com qualquer estímulo mecânico que a gente faz com a musculatura. Então, a gente tem conclusões baseadas no que a gente acha, no achismo. Infelizmente, a gente vive de crença. O profissional de educação física, na sua maioria, não tem muito ceticismo, tem muito mais crença. A gente falou também da questão das manipulações faciais, né? Com a manipulação muito forte, a gente aumenta o tônus simpático, que gera uma densificação na face. E estão me falando aqui que a nossa live vai cair, porque já deu o tempo. Então, pessoal, eu quero agradecer de verdade pela companhia de vocês. Hoje foi episódio 4 e amanhã a gente volta, beleza? Vai ser uma semana de Breaking Minds e desses questionamentos meio perturbadores para aqueles que têm uma visão linear, beleza? Eu espero agregar de verdade na profissão de vocês e então a gente se encontra amanhã, beleza? Qualquer dúvida pode me chamar e eu sou muito grato pelo aquele print
para a gente poder disseminar esse conhecimento para mais pessoas, porque vocês veem, a gente tem se questionado e quando você começa a escutar faz um pouco de sentido algumas coisas, né? Então a gente precisa levar esse conhecimento, esses questionamentos